Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Conservadores. Hoje nós estamos com o Dr. Ailton Benedito. Ele é procurador-chefe do Ministério Público Federal em Goiás e também secretário de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral da República. O Dr. Ailton será também um dos nossos palestrantes no Fórum dos Conservadores e sobre esse assunto que nós viemos conversar hoje. Seja muito bem-vindo, doutor. É um prazer falar um pouco, expressar um pouco sobre esse tema que está na ordem do dia, né? De um lado, o conservadorismo, o grande status social conservador no Brasil. De outro lado, da minha perspectiva, a visão conservadora dos direitos humanos, que é algo que eu pretendo tratar um pouco na palestra que farei durante o evento, o Fórum dos Conservadores aqui em Goiás. Exatamente. O tema da sua palestra é Direitos Humanos para Todos, né? Direitos humanos para todos. Então, o senhor acha que é necessário uma mudança de paradigmas em relação ao que seria o conceito de direitos humanos? Preciso pensarmos numa forma de romper o que existe, que é uma captura dos direitos humanos para uma visão de mundo, para uma compreensão social dos direitos humanos como pertencentes a grupos específicos da sociedade, a classes, a estratos, a categorias específicas, quando, na nossa visão, os direitos humanos são inerentes aos seres humanos, né? Todos nós, como seres humanos, somos titulares de direitos humanos. E isso que deve ser compreendido pela sociedade, até para romper, por exemplo, aquilo que é bastante comum, sobretudo da perspectiva dos grupos mais conservadores, de entender que direitos humanos são usados sempre direitos humanos dos bandidos, direitos humanos para os bandidos, quando, na verdade, direitos humanos eles protegem todo cidadão na condição de ser humano, de ser vítima, tanto por atos praticados por bandidos, como praticados também por agentes do Estado, né? Qualquer um de nós está sujeito à condição de sermos vítimas de violação de nossos direitos humanos. O objetivo, então, a minha perspectiva, e acredito que uma perspectiva mais, inclusive, democrática dos direitos humanos, é aquela que trata os direitos humanos como sendo inerentes a todos nós, independentemente da nossa condição de raça, de sexo, de religião, de filosofia, de ideologia. Eu tento, no mais das vezes, na minha atuação, inclusive como membro do Ministério Público, romper muito desse caráter discriminatório que é emprestado aos direitos humanos para que eles sejam pensados e implementados como inerentes a todos nós. Certo. O senhor é uma pessoa conservadora, né? Publicamente, o seu perfil é conhecido como, nacionalmente é conhecido como um homem conservador. O senhor acha que os direitos humanos é um conceito absoluto? Ou existe direitos humanos conservadores, direitos humanos progressistas? Qual é o seu ponto de vista? Na minha concepção, os direitos humanos eles são dos seres humanos, independentemente do seu caráter ideológico, da sua classificação, da sua categoria, do seu rótulo conservador, progressista, do seu rótulo político-ideológico, direita, esquerda, centro. Qualquer um que tente compreender e transmitir a visão dos direitos humanos como sendo inerentes a esta ou aquela categoria de pessoas está desvirtuando o caráter absoluto dos direitos humanos, absoluto no seguinte sentido: todos nós somos titulares dos direitos humanos e elenco aqueles que consideram os direitos humanos fundamentais: a vida, a liberdade, a propriedade, a segurança. Para mim, esses são os direitos humanos fundamentais. Todos nós devemos agir para que estes sejam preservados. No mais das vezes, infelizmente, inclusive por algum tipo de se apropriação do termo direitos humanos, muitas das vezes estes direitos humanos que eu mencionei são esvaziados de seu conteúdo. Muitas das vezes, por exemplo, o direito humano à vida é esvaziado do seu conteúdo para privilegiar aqueles que violam os direitos humanos à vida. Muitas vezes o direito humano à liberdade também é esvaziado para privilegiar aquele que ofende o direito à liberdade. E eu menciono, por exemplo, o Brasil, nos últimos 10 anos, nas últimas décadas,
infelizmente, padeceu praticamente de uma epidemia de assassinatos no país. Estamos falando da ordem aí de cerca de 50 mil assassinatos por ano nesse período último de 10 anos, com 500 mil brasileiros sendo assassinados no período. O que acontece? Desse total, somente 8% no máximo foi esclarecido, ou seja, se definiu quem foi o autor desses crimes, e uma menor fração ainda desses autores foi levado a um processo criminal, a uma condenação e até a prisão. Então nós estamos falando de 90%, 92% de todos os homicídios praticados no Brasil nos últimos 10 anos que sequer a autoria foi esclarecida, ou seja, o direito humano mais básico, mais fundamental, pressuposto para todos os outros direitos humanos sendo violados, com no mínimo 500 mil pessoas tiveram seu direito à vida violado porque foram assassinadas, e 92% destes crimes não foram esclarecidos. Ou seja, as vítimas, aquelas que tiveram ceifados esse direito fundamental, não tiveram nenhuma satisfação, nenhuma defesa por parte de quem devia defender o seu direito humano à vida. O Estado não teve eficiência em protegê-las, depois o Estado não teve eficiência em identificar quem foi o autor desses crimes, em punir o autor desses crimes, e eles estão soltos, talvez até violando ainda mais direitos humanos de brasileiros. Então, e quando a sociedade, então, quando grande parcela da sociedade enxerga direitos humanos como sendo, entre aspas, direitos humanos de bandidos, muitas das vezes isto encontra uma ressonância no mundo real. Porque quando a sociedade vê que grande parte dos homicidas que praticaram mais de 500 assassinatos nos últimos 10 anos no Brasil, mais de 90% destes homicidas nunca foram encontrados, processados e punidos, naturalmente, a grande parcela da sociedade, inclusive as vítimas, as famílias das vítimas, vão se indignar e entender que os direitos humanos estão servindo apenas para proteger os bandidos. O que eu tento, no mais das vezes, inclusive na minha atuação, como membro do Ministério Público e como um cidadão que exerce o meu direito de defender os direitos humanos, é que os direitos humanos protejam o cidadão em todas as suas dimensões. Inclusive o cidadão que eventualmente cometa um crime, que ele seja investigado, processado e punido, respeitando os direitos humanos dele, sem esquecer, sem menoscabo dos direitos humanos das vítimas daquele mesmo cidadão. O importante é que isso fique claro. Numa relação criminosa, ou seja, quando o criminoso comete um crime contra uma vítima, a vítima é aquela que deve ter prioritariamente a atuação do Estado e da sociedade. No segundo momento, aquele que cometeu o crime, quando encontrado, processado e punido, os seus direitos humanos não atingidos pela punição devem ser respeitados, né? Isso precisa ter clareza, por isso é que eu sempre busco informar a sociedade, sempre busco mostrar que todos nós temos direitos humanos e eles pertencem a nós todos, sem qualquer tipo de discriminação, seja de origem sexual, religiosa, filosófica, ideológica, racial, porque estas discriminações concorrem mais ainda para aumentar-se a violação dos direitos humanos aí na sociedade em geral. Entendo. O senhor está há aproximadamente uns 4 meses à frente da Secretaria de Direitos Humanos, da PGR, né? Isso. 4 Nesse meses. período tão curto, já deu para tomar alguma ação mais significativa, digamos assim? Porque precisamos considerar que esse hábito de violação dos direitos humanos, de discriminação, né, de quem seria digno à titularidade, ele já vem há décadas, né? A violação aos direitos humanos no Brasil tem sido de forma sistemática. Como mencionei, eu trago sempre o exemplo do número de pessoas assassinadas anualmente no Brasil. Na Secretaria de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral da República, eu estou há 4 meses. Nesse período, nós ainda estamos, até pela escassez de recursos humanos na própria Secretaria, nós estamos ainda fazendo um levantamento de todo o passivo de casos que estão sob a nossa responsabilidade. Para se ter uma ideia, quando lá chegamos,
existiam procedimentos acumulados, procedimentos, documentos, desde o ano de 2015, lá, sob a responsabilidade desta secretaria. Então, nós agora estamos fazendo um processo de depuração, de encontrar exatamente todos aqueles casos de clara violação dos direitos humanos e que são de nossa responsabilidade e podemos atuar nesses casos. E aquilo que não é de responsabilidade desta secretaria é encaminhar aos órgãos competentes para que eles sim tomem as providências, que são de suas atribuições. Mas, por exemplo, eu posso desde já apontar que, sob a nossa responsabilidade, temos lá cerca de 70 procedimentos preparatórios para eventual promoção ou não daquele chamado incidente de deslocamento de competência, nos casos em que crimes foram cometidos contra direitos humanos em algum estado do Brasil e que os órgãos estaduais, pelo menos pelo que se alega, não conseguiram dar solução para aqueles casos, o que poderia justificar um eventual deslocamento de competência para o Ministério Público Federal e para a Justiça Federal nos estados. Então, estamos sob a nossa responsabilidade, cerca de 70 procedimentos em curso, que já estavam lá. Nós, então, estamos trabalhando neles para dar satisfação à sociedade, que a sociedade também tem o direito humano à informação correta, verdadeira, por parte do Estado. Seja para dizer que devemos ou não promover ações para deslocamento, seja para informar a sociedade que, não sendo o caso, os órgãos do Estado, eventualmente, estão tomando as providências adequadas em relação àqueles casos. Mas, friso, nós estamos falando de 70 casos de eventuais suspeitas de violação de direitos humanos que não tenham sido solucionadas no âmbito da Justiça dos Estados. Mas isso é apenas uma ponta, né? Uma agulha no palheiro, menos que a ponta de um iceberg. Normalmente o iceberg tem lá 10% do seu corpo na superfície, né? E 90%, né, submerso. Quando nós pensamos, por exemplo, em 500 mil assassinatos ocorridos no Brasil nos últimos 10 anos e apenas 8% foram elucidados, nós estamos falando aqui de quase 460 mil violações graves de direitos humanos consubstanciadas em assassinatos de brasileiros que não foram elucidados, não foram esclarecidos, ou seja, os assassinos continuam livres, leves e soltos, o que é uma contínua violação de direitos humanos, porque a impunidade dos criminosos constitui, ao meu ver, violação de direitos humanos. Certamente. A impunidade de criminosos é um dos fomentadores da prática de mais violações de direitos humanos. Com certeza. Esse é o ponto de vista. Qual que seria uma circunstância que ameaçaria o respeito aos direitos humanos? Porque nós sabemos que, né, com a eleição do Bolsonaro, todo mundo sabe disso, né? Foi dito que não seriam respeitados e os números têm provado exatamente o contrário, né? Então, de um ponto de vista oposto a essa corrente majoritária midiática, qual que o senhor considera que é uma circunstância que poderia ser uma verdadeira ameaça ao respeito, né, aos direitos humanos? Essa história aí de que nós estamos vivendo uma epidemia de violação de direitos humanos após a eleição do presidente Bolsonaro, isso é uma mentira sem nenhuma forma de dissimulação, sem nenhuma atenuação. É mentira, mentira, mentira. Nós estamos numa situação que é a seguinte: o que aconteceu especialmente no segundo semestre de 2018, depois de 2019, quiçá continue acontecendo nos próximos anos, é uma redução das violações de direitos humanos. Nós tivemos claramente, desde 2018, uma redução do número de assassinatos, número de crimes violentos praticados no Brasil, ou seja, de crimes que violam os direitos humanos, uma substancial redução de mais de 20% de crimes violentos no Brasil, especialmente dos assassinatos. Experimentado começando em 2018, redução mais forte durante o ano de 2019. Como seria possível, então, alguém afirmar que os direitos humanos estão sendo mais violados agora do que antes?
sendo que nós experimentamos uma redução da mais grave violação de direitos humanos que existe, que, ao meu ver, que é o assassinato, ou seja, aquilo que ceifa a vida, que é o mais fundamental dos direitos humanos. Nós tivemos, durante o ano de 2019, uma redução de quase 8.000 assassinatos em relação ao ano de 2018. São 8.000 vidas de brasileiros que foram poupadas durante o ano de 2019. E alguém que afirme que nós tivemos uma maior violação dos direitos humanos durante o ano de 2019 está simplesmente mentindo. Está fazendo militância político-partidária em cima de mentiras e mentiras. Tanto que eu escrevi um artigo recentemente publicado em que eu afirmo, até fazendo aqui uma paráfrase daquele filme O Vento Levou, eu escrevi: e os direitos humanos não acabaram. Mostrando exatamente que, ao contrário do que grande parte da mídia afirma, que nós estamos experimentando a maior violação dos direitos humanos, ao contrário disso, nós tivemos uma maior proteção dos direitos humanos, por ações, seja do governo federal, especialmente no âmbito do Ministério da Justiça, por ações dos governos estaduais também, pelas forças de segurança pública dos estados, é que nós estamos experimentando uma redução do número de assassinatos. E reduziram-se não apenas assassinatos, reduziram-se roubos, estupros, sequestros, como mencionei, assassinatos, crimes violentos que violam mais gravemente os direitos humanos das vítimas que são atingidas. Como que, por exemplo, vamos afirmar que a redução do número de estupros no Brasil não protegeu mais os direitos humanos das mulheres, ou a redução do número de roubos não protegeu mais o direito humano à propriedade das pessoas. Então, reafirmo, todos aqueles que propagam que os direitos humanos estão sendo mais violados hoje do que ontem, no presente do que no passado, está mentindo. Outra questão que eu gostaria de saber em relação à atuação da ONU, né? Caso o Bolsonaro seja reeleito ou alguém conservador também seja eleito à presidência nos próximos anos, o senhor acha que é uma perspectiva, assim, vai ser fácil a gente consertar a atuação das instituições de direitos humanos no Brasil? Ou o senhor acha que ainda vai ser uma luta em relação aos padrões que vêm desses organismos de governança global, como ONU e seus departamentos? Olha, essa relação do Brasil com os organismos internacionais em que se destaca a ONU, seja qual for o governo atual, os próximos governos, sempre vão ter momentos de maior proximidade, de um maior distanciamento, né? O certo é que os brasileiros devem ser governados a partir do Brasil, por quem é eleito para governar. Quem é eleito para governar é o presidente da República, são os deputados, os senadores, são os governadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores. Esses é que são eleitos para governar o Brasil. Em última instância, a presidência da República e o Congresso Nacional são eleitos para governar o país como um todo. Não é a ONU ou qualquer outro organismo internacional que vai determinar como o Brasil deve se governar. Evidentemente que o Brasil tem suas responsabilidades como partícipe da ordem internacional, mas o que deve prevalecer sempre é o interesse maior dos brasileiros e dos brasileiros governados por aqueles que são legitimamente eleitos pelos brasileiros. Então, no caso, o senhor acha que a Agenda 2030 ela realmente deve ser rejeitada? Porque ela inclui aborto e outras flagrantes violações aos direitos humanos, né? Olha, essa Agenda 2030 aí, conhecida, né, e propagada pela ONU mundialmente, os países são mais refratários ou mais abertos à sua implementação. Ela deve ser enxergada o seguinte: é uma injunção de um organismo internacional, mas ela não é um dogma, ela não é lei. Ela é uma recomendação da ONU, né? Por mais relevante que eventualmente tenha alguma de suas disposições, o Brasil, o governo brasileiro, legitimamente eleito, é que vai escolher daquilo que está sendo recomendado pela ONU, que pode
ser implementado no Brasil, que é adequado ao Brasil, de acordo com o interesse maior da sociedade, né? Você menciona, por exemplo, o aborto. O aborto tem hoje uma solução dada pela Constituição e a legislação do Brasil, a legislação penal especialmente. As hipóteses lá, por exemplo, em que o aborto é permitido, são dispostas legalmente. Qualquer alteração disso aí é decisão exclusiva do Brasil, do poder legislativo brasileiro, em comunhão com o poder executivo. Aprovando legislação que altere e o outro sancionando ou não. É uma decisão que cabe ao governo brasileiro representando o Brasil. E assim menciono em relação ao aborto, como diversas outras recomendações. Existem talvez alguma recomendação lá disposta que possa ter alguma pertinência, que possa ter alguma serventia para o Brasil. Agora, isso não é não é porteira fechada, como se diz, ou seja, é a Agenda 2030, ela vai ser implementada como outras agendas. A ONU está sempre dispondo diversas agendas, aí, agenda ambiental, a agenda da saúde, a agenda disso, a agenda daquilo. Agora, cada país, de acordo com as suas peculiaridades, de acordo com seus valores, é que decide se assimila, se aceita, se rechaça ou não. Ao meu ver, por exemplo, em relação ao aborto, tem que ser peremptoriamente rechaçado. Sim. Muito obrigada pela sua participação, por estar conosco aqui no canal Conservadores. Então, lembre-se de se inscrever e também ativar o sininho para receber notificação dos nossos próximos vídeos. Continuaremos entrevistando outros palestrantes do primeiro Fórum dos Conservadores de Goiânia. Muito obrigada, doutora Nilton. Muito obrigado, é um prazer. Espero contribuir durante a minha palestra para que as pessoas, de fato, compreendam os direitos humanos como sendo direitos de nós todos, sem discriminações. Obrigada.